Quanto mais você conhece, quanto mais você entende, você quer mais, você quer mais. E é isso que a gente quer aqui. Olá, eu sou Juliana Rossetti, eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. Mas por que análise transacional? Bom, a análise transacional é uma teoria do desenvolvimento da personalidade que eu trato até hoje no meu consultório com os meus pacientes. Ela é um sistema de técnicas destinadas a ajudar a pessoa a mudar os seus comportamentos e seus sentimentos. Ela vai ajudar a gente a entender o que se passa dentro da nossa cabeça, como e o porquê que a gente age de certas maneiras, por que a gente tem aqueles pensamentos ou comportamentos repetitivos, sabe? Todo mundo tem, eu tenho, você tem. Então, há muito tempo atrás, quando eu descobri a análise transacional e eu me identifiquei com essa teoria da personalidade, eu entendi que aquilo poderia ser muito poderoso para ajudar os meus pacientes. Foi isso que eu fiz. Então hoje eu entendo, acredito e trabalho com isso e sei que ela é uma ferramenta muito potente para ajudar a gente. Porque a análise transacional, além de ser um conceito da psicologia, uma teoria do desenvolvimento da personalidade, ela é cientificamente comprovada. Ela dá certo, ela deu certo para muitas pessoas no mundo inteiro. Então, ela dá certo pra gente. E ela deu certo para muitos pacientes que eu consegui ajudar. Então, sim, ela é uma teoria da personalidade, ela é um sistema de técnicas que ajuda a gente a entender os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, para a gente poder mudá-los quando eles não são adequados. Então, ela é uma filosofia de vida, porque ela tem um ponto de vista acerca das pessoas. Eric Berne, que foi o criador da AT, que a gente chama AT, Análise Transacional, acreditava que todas as pessoas são ok. Então todo mundo é saudável, todo mundo nasce com saúde, todo mundo é saudável. Alguma coisa acontece no decorrer da nossa vida que a gente não se torna saudável, que a gente não se torna não ok, como ele dizia. Mas que a gente sempre tem possibilidade de voltar para a nossa essência, voltar a se tornar ok, voltar a se tornar saudável, porque isso é a nossa essência enquanto pessoa. Então, por todos esses conceitos que a análise transacional tem, por ser uma filosofia, por ser técnicas, por ser tudo isso, que eu acredito que sim, ela pode ajudar a gente a mudar e ela já ajudou muita gente e eu fiz parte disso. Então, análise transacional. Então, é importante que eu explique isso para vocês sempre, porque a análise transacional é isso. Ela vai... E por que análise? Porque ela vai separar o comportamento em unidades facilmente observáveis. Então, a gente vai observar e vai entender como é o nosso comportamento. Ela é de fácil acesso de entendimento. Então, isso também me chamou a atenção na época. E transacional porque ela vai dar ênfase às transações. Então, ela vai explicar pra gente que a nossa comunicação, que é a transação, uma pessoa fala e a outra escuta, e a outra pessoa responde, e a outra pessoa fala de novo. Essa comunicação, como se dá essa comunicação? O que acontece quando a comunicação, em algum momento, se cruza? Ou o que eu falei, a pessoa escutou de uma maneira diferente, ela não respondeu o que eu estava esperando, e aí pode ter algum ruído na comunicação, que pode acontecer uma briga, discussão, e para escalar para uma coisa muito mais séria. Então, a nossa comunicação, como a gente fala, a gente tem o poder de falar, a gente consegue falar e se comunicar, isso é maravilhoso, só que em determinados momentos isso pode ser muito ruim se a gente não consegue compreender esses ruídos, essas mensagens que são cruzadas, que ficam ruins, que dão mal-estar na gente. E aí, por todos esses motivos, entender como essa comunicação é importante, isso tem um efeito muito positivo e a gente pode mudar.
Então, até hoje, estudando análise transacional, eu mudo, eu repenso. Quando você estuda e quando você entende a análise transacional, nunca mais você vai ser o mesmo. Você vai sempre trazer isso para o seu dia a dia, para a sua vida. Alguns analistas transacionais dizem que AT é uma filosofia de vida, como eu já tinha falado, é um estilo de vida, porque passa a ser assim, inevitável você não pensar do jeito que a AT te mostra no seu dia a dia, depois que você compreende, depois que você lê alguma coisa de AT. E estudar AT, claro que aquelas pessoas que querem se aprofundar, tem um estudo sistemático e aprofundado, enfim, que isso também a análise transacional proporciona, são aquelas pessoas que vão se tornar professores, que não é o nosso intuito aqui, mas enfim, ela também tem essa área acadêmica, olha que maravilha. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente pode, de uma maneira simples, objetiva, lógica, direta, rápida, entender, absorver esses conhecimentos para a gente ficar bem. Porque a nossa ideia aqui é que a gente torne pais e professores saudáveis, ok? E aí eu quero entrar com vocês, o que é o pai e o professor de alta performance? Então, o pai e o professor de alta performance, ele vai nos mostrar que a alta performance é o melhor desempenho. A performance a gente pode colocar aí como um desempenho, né? Então, todo mundo quer aprender alguma coisa com uma pessoa que deu certo, que é uma vencedora, que é vitoriosa. Então, a gente tem, no decorrer da nossa vida, pessoas que a gente vai se espelhar. Então, provavelmente pode ser os nossos pais, que a gente tem uma admiração, que a gente pode ter uma admiração e que a ideia aqui é que a gente se transforme em pais admirados pelos nossos filhos. Pode ser algum professor que foi muito importante, alguns professores que foram muito importantes na nossa vida. Pode ser uma babá, pode ser uma pessoa que eu vi na televisão, um filósofo, um artista, qualquer pessoa que eu entenda que tem muito a me ensinar e que eu me identifique. Então, aqui a gente quer que os pais, a gente que é pai, se torne essa pessoa de alta performance, que tem o melhor desempenho. E aí, o alta performance é o melhor desempenho, é a melhor ação, é o melhor pensamento. A gente sempre pode melhorar. Então, a gente pode fazer isso a partir de agora. Eu me tornar o melhor pai, e o melhor pai todo dia. Não é o melhor pai hoje e acabou. Não, é o melhor pai todo dia, porque todo dia eu aprendo alguma coisa. É importante que a gente olhe para a gente como eterno aprendiz. Somos eternos aprendizes. Somos. Se a gente se disponibiliza a aprender, isso é maravilhoso, porque a gente vive a nossa vida, a gente vai ter pessoas ao nosso redor, a gente vai ter coisas ao nosso redor, a natureza ao nosso redor, tudo a gente pode aprender. Quanto mais a gente aprende, mais a gente pode ensinar. Então, pais cuidados no sentido de deles se cuidarem, deles olharem para ele. E a análise transacional tem isso também, ela vai fazer a gente olhar para dentro da gente, entender o que acontece dentro da gente, para a gente poder se relacionar com o outro da melhor maneira. Então, olha só, melhor maneira. Então, a alta performance, a melhor maneira de se tornar um pai, de sempre estar melhor, porque é sempre bom a gente ser o melhor. E não é uma questão de ser o melhor em detrimento ao outro. Eu ganhar para o outro perder. Não. É todo mundo ser melhor. E isso que é o bonito também da análise transacional. Eric Berne entendia que todos somos ok. Então, se a gente puder e a gente pode trazer para essa linguagem, a gente é o melhor. Todos nós. Não tem um que seja pior. Muito pelo contrário. Então, a gente quer ser o melhor. Então, vamos ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor professor. E para o professor a mesma coisa. A gente enquanto pai adulto hoje, a gente vai lá recordar na nossa memória da infância ou da nossa adolescência
algum professor que a gente traz ainda na nossa memória muito vivo. Então é o professor que olhava para a gente de uma maneira além da matéria, além de ensinar. Ele tinha um olhar para a gente diferente. Conversando há pouco tempo com um sobrinho meu, eu perguntei para ele, e ele ainda é adolescente, ele falou, eu perguntei, qual é o melhor professor para você? Como que você se identifica? Como é que é isso? Qual é o professor que você gosta de ir para a escola, entrar na sala de aula e ter aula com ele? Ele falou, é o professor que dá a matéria além da matéria. Ele dá a matéria, ele conversa com a gente, ele quer saber como que a gente aprendeu, se a gente não aprendeu, qual é a maneira da gente aprender. É o professor que faz isso, que é além. E que isso é muito importante, porque não que o professor tem que ter uma relação pessoal, íntima com o aluno. Até pode. Mas um professor que se preocupa mesmo em dar matéria, mas em ensinar, fazer o aluno entender aquilo. Esse professor, se a gente olhar para a gente enquanto pai, enquanto adulto, a gente vai lembrar na nossa memória, vai recordar que a gente tem esse professor. Provavelmente, possivelmente alguém teve um professor que vai se lembrar sempre. E é isso que a gente quer. Esse professor é o professor de alta performance. Quando a gente tem essa admiração de que a gente lembra até às vezes da matéria que a gente nem gostava tanto, ou que a gente achava que não ia aprender, a gente lembra daquele professor. Então eu já contei isso em algum vídeo, vou repetir. Eu tinha uma professora lá no meu ensino fundamental, então ela acompanhou a gente da primeira série até a oitava série, e ela era professora de matemática. E matemática, né, tem um grupo aí grande de matemática que às vezes, né, nossa, matemática, eu não vou aprender matemática, não entendo matemática, é muito difícil. E ela era uma professora muito séria, ela era até brava, a gente tinha um pouco de medo dela, assim, né? Aliás, muito medo, porque ela era brava, assim. Ela não, na verdade, depois de muito tempo eu fui entender que ela não era nem brava, ela era séria, porque ela queria fazer a gente entender matemática. Mas entender matemática de verdade, não só para decorar a matéria, não só para passar na prova, passar de ano. Ela falava pra gente, ela falava assim, olha, a matemática, ela vai ser muito importante em toda a sua vida. Se você não souber matemática, as pessoas vão passar a perna em você. Se você entrar dentro de um táxi, e naquela época o táxi, né, era da quilometragem, enfim, era diferente de hoje, mas para você entender o percurso, eu lembro desse exemplo que ela deu. Então, uma vez ela chegou em Brasília, ela estava viajando de outro lugar, veio para Brasília, pegou um táxi e ela sabia exatamente o trajeto, o tempo, a quilometragem, enfim, que ela levaria para chegar na casa dela. Então, como ela já tinha esse hábito de viajar, ela já tinha mais ou menos em média o valor que ela ia pagar no táxi. E um dia esse taxista fez um trajeto diferente, porque ele queria ganhar mais. E aí mudou a rota dela para chegar na casa dela e cobrou mais dela. E ela falou, não, eu sei que você deu uma volta a mais e eu vou pagar isso para você porque é essa rota que eu sei. Então, ela quis mostrar pra gente que era importante a gente entender a matemática pra gente saber o que estava acontecendo, para pagar o preço justo, para que as pessoas não enrolassem a gente, para que as pessoas não passassem a perna. Então, além da questão financeira, que é importante, dos números, a matemática é muito mais. A matemática tem na música, a matemática tem na arte, a matemática tem tudo. Então, tudo tem matemática. Então, era essa a mensagem que ela passava pra gente. Então, a gente tinha aquele medo, porque ela era uma professora muito séria, a gente era criança, e uma professora que era muito séria e não ria, mas a gente tinha vontade de aprender matemática, porque ela colocava pra gente na parte prática da matemática. Não era só aprender a somar, a dividir, a diminuir, né, a decorar as contas, a tabuada. Era muito mais que isso. Então, olha só, né? Isso foi há quantos anos atrás? Muito tempo atrás, e até hoje eu lembro dela. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. E uma matéria que às vezes era,
não é, às vezes não é tão gostada por muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes. Mas é isso. Então essa é a mensagem. A gente pode sim ensinar, a gente deve ensinar, o professor deve ensinar a matéria, mas ele pode ir além, para que o aluno realmente aprenda de uma maneira divertida, de uma maneira inovadora e de uma maneira prática, porque matemática faz parte da nossa vida, do momento que a gente acorda até o momento da gente dormir. Então olha só como ficou isso na minha memória. Então esse é o professor de alta performance, é o professor que você quer aprender. E eu lembro que quando eu comecei a estudar tabuada, e a gente ficava nas carteiras, né? Tinham várias filas na sala de aula com as carteiras atrás, né? Eram, sei lá, 5 fileiras de carteira. E aí ela falava, amanhã essa fileira aqui vai falar a tabuada do 2, essa do 3, essa do 4. E eu lembro de eu estudando em casa, assim, muita vontade de aprender para poder acertar e mostrar para ela que eu tinha aprendido. Então o aluno nesse momento, ele tem muita vontade de falar para o professor que ele aprendeu, porque ele é estimulado a aprender, ele é estimulado a saber, porque aquele professor causou naquele aluno muita motivação, ele despertou no aluno vontade de aprender. Olha, eu me lembro, meus pais tinham um Fusquinha branco. Meu pai a gente ia levar, né, minha irmã e eu para a escola. Aí eu desci antes, fiquei sentada atrás, assim, encostada o Fusquinha tinha tipo um banquinho, né, atrás, assim, onde tinha um motor. Então eu fiquei sentada ali estudando a tabuada do 3 da multiplicação, né? 3 vezes 1, 3 vezes 2, e eu ficava ali olhando aquilo, decorando, e eu ia chegar na sala naquele dia e ela ia pedir a tabuada do 3. E eu me lembro, eu sentada no Fusquinha lá do lado de fora, estudando a tabuada, com muita vontade de chegar, eu estava muito nervosa, mas eu queria que ela me tomasse a tabuada e eu acertasse, e realmente isso aconteceu. Então olha só, a gente tem essa memória. Então essa professora, sem sombra de dúvida, ela foi uma professora na minha vida de alta performance, porque ela ia além. Ela fez a gente entender que a matemática não era só tabuada, não era só decorar para passar na prova, para passar de ano. A tabuada fazia parte da nossa vida. Olha que maravilha que é isso. E é isso que a gente quer. O programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados quer que você, pai e você, professor, seja um pai e um professor de alta performance. Um professor que vai além, que tem capacidade sim de ensinar o aluno. O aluno vai aprender aquilo tem sentido. Hoje em dia, e já tem muito tempo, enfim, até tem muito tempo isso, no Brasil a gente tem um método de ensino, um ensino que é muito conteudista, tem muito conteúdo. Não era assim na minha época. Então isso tem muito conteúdo, os alunos têm que estudar demais, os adolescentes entram no ensino fundamental estudando muitas matérias, são muitos professores. E às vezes isso se perde, o aluno se sente desmotivado. E o professor tem um desafio aí, porque no ensino médio é a reta final aí para entrar no vestibular e o início da vida adulta. Então é muito desafiador para o professor, né, ensinar o aluno nessa reta final aí de tensão, de estresse, né? Os adolescentes vivem no estresse, porque é muita coisa, é muito conteúdo, é muita matéria, é muito professor. Então é um desafio para o professor buscar isso, entender isso. E aí a gente quer mostrar isso para vocês, que isso é extremamente possível. A gente pode ser um professor de um adolescente de alta performance, sim, aliás, em qualquer momento. E eu também me recordo no cursinho, fazendo cursinho, um professor de história que era maravilhoso, que a aula dele tinha 100 pessoas, assim, que ele contava a história, ensinava a história contando a história, né? Então a gente pode ser esse professor, a gente não precisa ser professor de história para contar história. Eu posso ser professor de matemática, posso ser professora de física, eu posso ser professora de química e contar a história da química. Então, eu posso inovar dentro da sala de aula. Então, o professor de alta performance é aquele que inova, que procura estar atual,
trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Então hoje a gente está online, então como no vídeo ele pode buscar a atenção do aluno, ele pode ir além da aula, né? Então isso tudo é extremamente possível. Esse é o professor de alta performance, que vai sempre estimular o aluno a pensar sobre aquilo, que ele sai da aula e o aluno fica pensando, ou que dentro da sala de aula ele consegue ter a atenção dos alunos. Então, é o professor que vai pensar na melhor forma, vai pensar de como ele pode usar a tecnologia dentro da sala de aula, sempre pensar o melhor. Esse é o professor de alta performance. E o pai de alta performance é o pai que sempre vai também pensar o melhor, agir da melhor forma, ter o melhor desempenho. E o melhor desempenho não é ser o pai melhor de todos, não é isso, essa comparação não é legal. É ser o pai hoje melhor. É ser o pai que não pensou aquilo ontem, mas hoje ele pensa. Então ele pensa e faz. Eu faço isso até hoje. Então, eu fui mãe muito cedo, fui mãe de adolescente, então eu tinha um preparo muito pequeno do que eu tenho hoje, né? Então, mas o que aconteceu? Lá na minha vida universitária, já tendo filho, eu entendi e, na verdade, eu comecei a estudar análise transacional nessa época. Então, eu comecei a entender essa relação, essa comunicação que eu podia ter com meu filho, que eu tinha comigo mesma e tinha com os outros. Então, eu ainda tive essa, vamos dizer, essa coisa boa de ter estudado análise transacional. Claro que a transformação ela veio depois, mas ainda assim eu peguei, por mais que tenha sido menos, e hoje eu consigo ver, foi pouco naquela época, mas ainda assim consegui pegar um entendimento, ter um entendimento do que significava aquilo para uma convivência, para uma educação melhor para o meu filho. Hoje eu tenho filhos pequenos, tenho 2 filhas pequenas, comecei de novo, né, a família. Claro que na minha estrada eu tenho um conhecimento muito melhor, uma atividade melhor, vamos dizer, como mãe. Mas ainda assim consegui ter ali no início da minha vida como mãe, na minha vida de mãe muito nova, consegui ter algumas ideias e sim, a colocar em prática. Então sempre há tempo. Hoje, inevitavelmente, não tem como eu não pensar, né, de uma forma que, como eu estudo análise transacional, de qual é a melhor forma, o que eu ainda estou fazendo que não é legal, o que eu melhorei, o que eu ainda posso melhorar, sempre eu penso isso. Então, é isso que é importante, a gente ser o pai e a mãe de alta performance. Eu não sabia disso antes e agora eu sei, então eu posso fazer. Então é o hoje, porque a vida é hoje. Então se eu posso fazer isso hoje, se eu entendo que hoje eu posso mudar, sim, eu começo a me capacitar. E aí eu me torno um pai e uma mãe de alta performance. Então alta performance é sempre o melhor. Porque é isso, quando a gente olha para uma pessoa e a gente se espelha nela ou a gente admira ela, a gente vai olhar que ela é uma pessoa que tem um bom desempenho, que tem a melhor. Vamos supor, então, vamos pegar um atleta que ganhou uma Olimpíada, então que ele tem todo um trajeto, então a gente admira, entendeu? É o que tem o melhor desempenho, então a gente quer ter esses exemplos. Então, ok. Então, esse atleta, ele não ganha só naquele momento, ele ganhou em todo o esforço que ele fez para chegar lá. Então, é isso que é o legal, é a gente poder ganhar todos os dias, é melhorar todos os dias, todo momento favorece a gente melhorar. Então, você pode estar pensando, mas eu não conheço, não sei o que é análise transacional, ainda para mim é muito fora da minha realidade, mas eu não fui, ou meu filho ainda se queixa muito de mim, a gente não tem uma relação boa, a gente não tem uma relação próxima. Tá, eu acho que o primeiro passo é você reconhecer isso. Se você reconhece isso, você aceita isso. Aceitar para poder mudar. Porque se você não reconhece isso, você não muda, porque você acha que tá tudo ok. Então, reconhecer que você é um pai que não se sente capaz por alguma circunstância, por algum motivo, é muito importante para você dar o passo além, que é mudar. Então, o que eu posso mudar?
O que eu posso fazer diferente? Como eu posso me aproximar do meu filho? Como eu posso ter uma relação estreita, um vínculo estreito com ele? Mesmo que ele já seja adolescente. Então não adianta porque agora ele já cresceu, ele já é adolescente. Adianta sim. O pensamento de um pai de alta performance é que sempre há tempo. Sempre é a hora de mudar. A hora é agora. Então vamos mudar agora. Então esse é o pai de alta performance. A gente não pode entregar os pontos, a gente não pode achar que está tudo perdido. A gente pode mudar a qualquer hora. E qualquer hora é hora. Então esse é o pai de alta performance, que é extremamente possível da gente fazer. Então o meu convite é esse. Pai de alta performance que tem o melhor pensamento, a melhor ação e a qualquer hora, que pode ser agora. Então, se eu entendo que o jeito de eu agir com meu filho não tá legal, eu posso mudar. Ou eu entendo que os meus pensamentos enquanto pai, enquanto mãe, não estão bons, estão confusos, eu tô confusa, eu tô insegura, eu não sei o que fazer, eu posso agora, então, começar de novo. Sempre eu posso começar de novo. Eu não posso mudar o que passou, mas eu posso mudar a partir de agora. Isso é um pensamento de alta performance. Então, é sempre o melhor, é sempre para melhor, é sempre fazer o que a gente pode fazer enquanto ser humano, enquanto pessoa, porque a gente sim tem uma essência ok. E aí também o professor sempre ser o melhor para o aluno, ser o melhor para ele mesmo. Ele se sentir confiante do que ele sabe para poder ensinar. Quando a gente tem confiança que a gente sabe, a gente tem vontade de ensinar, a gente tem vontade de educar, a gente é estimulado. A educação ela é muito, muito poderosa, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Né? Se a gente for parar para pensar, se a gente não teve essa chance de aprender muitas coisas, a gente às vezes se sente desestimulado e até acredita que a gente não é capaz. Mas quando a gente começa a aprender, fala, nossa, eu nem imaginava que eu podia aprender isso. E aí a gente aprende, a gente se sente muita vontade de aprender. E a gente ensina muito melhor. Então, programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados é eu, enquanto pai, enquanto mãe, sou fonte de abundância, de amor. Né? Então, se eu tenho uma fonte abundante, eu transmito uma educação abundante, eu passo uma educação abundante, de alta performance, de amor. Então é isso que a gente quer. E professor também, porque todos somos educadores de algum momento, né? Educadores enquanto pai, educadores enquanto professor. E aí a gente pode até pegar uma analogia assim. Às vezes a gente entende que a gente precisa fazer uma atividade física. Isso é um ponto que a gente nem tem como discutir, a gente precisa mesmo, porque o nosso corpo foi feito para movimento, né? A gente tem várias dobras, então a gente dobra o braço, a gente dobra a perna, a gente tem a flexibilidade do pescoço, então o nosso corpo, como é muito flexível, e a gente olhando o bebezinho a gente vê, né, como ele é elástico, flexível, a gente vai perdendo isso conforme a gente cresce. E o exercício faz a gente manter a flexibilidade, a saúde, a gente precisa de uma atividade física, qualquer que seja. Né? Então a gente tá com preguiça, a gente não faz, a gente não gosta de academia, ai que saco academia, fica puxando peso e levanta, eu não gosto e tal. Mas na hora que você toma uma decisão e você vai dar uma caminhada que seja, que por mais que seja difícil, ai tô com preguiça de levantar da cama, tudo, ai tá tão quentinho aqui, não quero ir. Mas na hora que você toma uma decisão e você coloca um tênis e levanta e vai, no final da caminhada você fica muito melhor, você se sente muito melhor. E isso é 100% das pessoas, não tem jeito de você se sentir pior. E aí no dia seguinte começa a mesma coisa, você pode ter a preguiça de novo, ai tá chovendo, tá frio, não quero ir. Espera a chuva passar, coloca o tênis e vai. No final da caminhada você vai se sentir melhor. Então a educação é a mesma coisa, o conhecimento é a mesma coisa. Quanto mais você conhece, quanto mais você entende, você quer mais. E é isso que a gente quer aqui. A gente quer sempre o melhor, a gente quer sempre, primeiro o melhor pra gente, porque a gente é cuidador, enquanto pai e professor, porque a gente quer passar o melhor pro nosso filho, pro nosso aluno. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje.
Eu tenho certeza que isso faz sentido. Tenho certeza que se você começar a pensar assim, você vai se tornar um pai, uma mãe e um professor de alta performance. Então é isso. Eu encontro vocês em breve. Até o próximo vídeo.